Nós vamos iniciar hoje, né, um novo conteúdo que ele fala de humanização. Nesse conteúdo, nós vamos sair um pouquinho de história, tá certo? E daí nós vamos trabalhar uma política que o Ministério da Saúde criou, que é a questão da Política Nacional de Humanização. Quando vocês estiverem lá no 5º semestre, vocês irão ter uma disciplina aí falando sobre essas políticas públicas, né, de saúde, e daí vocês vão trabalhar na íntegra, né, essa política nacional da humanização. A princípio, nós vamos dar umas noções para vocês, tá? A gente foge um pouco aí da história, depois a gente retorna aí na história dos serviços de saúde, mas antes de entrar nos serviços, eu preciso falar para vocês a questão da humanização. Muitas pessoas, elas acham, né, ou elas têm uma noção de que nós profissionais, por sermos humanos, nós já realizamos o processo de humanização, tá? E tanto eu quanto vocês, ou os familiares de vocês, creio eu, que já foi para algum profissional de saúde e não foi bem atendido, né? A gente saiu de lá com uma certa queixa, ou que o médico não orientou bem, ou que o profissional nem olhou para o paciente, né, ou que ele podia ter sido melhor, algumas dessas queixas, assim, com relação à insatisfação, realmente, tá? Creio eu que isso já aconteceu com alguém que vocês conhecem, ou com vocês mesmos, certo? E daí nós temos profissionais que não acolhem o paciente, não chamam o paciente pelo nome, não tem aquela empatia. Esta é a palavra, empatia. E nós, dentro do processo de humanização, nós precisamos de acolher o paciente. Quando a gente acolhe o nosso paciente, nós estamos criando o que a gente chama de uma relação terapêutica, tá? Que é a confiança que o paciente vai depositar em nós profissionais. Quando você vai para um profissional e você confia naquele profissional, você, né, faz todo o tratamento que ele orienta, tá? Porque você tem, né, a confiança de que você vai melhorar, tá? E o processo de humanização, ele trabalha nisso aí, tá? No acolhimento, em chamar o paciente pelo nome, na questão ética, na questão da dignidade, do respeito, respeito à privacidade, respeito à religião, respeito à cultura. E todos nós profissionais precisamos fazer isso para com o nosso paciente, certo? Então, vamos dar continuidade aí. Então, aqui, né, humanização, ela visa, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Humanização, ela visa garantir, em mesmo grau de importância e de forma indissociável, da dimensão técnico-científica, que todas as interações humanas que ocorrem nas ações de saúde, tanto do usuário quanto dos profissionais, sejam valorizadas em todas as suas dimensões do ser humano, físicas, psíquicas, culturais, sociais, espirituais e familiares, tá? Nós cuidamos do paciente em um ciclo, tá? E esse ciclo, ele nunca vai acabar, porque mesmo que nós, como profissionais, deixemos de cuidar daquele paciente, mas outro profissional irá cuidar do ciclo. Então, nós cuidamos de uma pessoa, muitas vezes, desde a gestação, né? Desde quando a mãe dessa pessoa estava gestante, onde a gente fez, né, o acompanhamento pré-natal. Depois, essa pessoa nasceu, ela agora
recém-nascido, ela é criança, e daí a gente está cuidando através da puericultura, que é o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança. Depois nós passamos para a adolescência, onde a gente vai cuidar da adolescência, idade adulta, idoso, e cuidamos desse paciente no pós-morte, onde a gente prepara esse paciente para entregar para a família, tá? E daí o ciclo não acaba, porque nós temos a família para dar um suporte e nós temos que continuar nossa assistência à família, né? Seja no luto, seja no período do luto, seja no período pós-luto, onde a gente vai continuar cuidando da saúde dessa família, ok? Então, daí nós passamos por todas essas dimensões: bio, psico, sócio, espiritual, tá? Cuidamos do biológico, do físico, cuidamos do psicológico, da mente desse paciente, cuidamos da questão social, onde a gente sabe que muitas vezes as relações sociais, elas vêm a atrapalhar a questão da mente, a questão do biológico, né? E espiritual, né? Que é a essência da pessoa, onde muitas vezes, quando a gente chega num posto de saúde, tem algum paciente que diz que veio só conversar com a gente, né? Só nos ver, certo? Isso é uma dependência que muitas vezes alguém da comunidade, algum paciente nosso, ele cria, certo? E o fato de muitas vezes estar lá, nos vendo, conversando, só para dar um bom dia, tá? Muitas vezes levando um presente para nós. Isso é um acolhimento, tá? Isso faz parte do nosso processo de humanização, quando a gente dá atenção ao outro. Mesmo a nossa demanda sendo grande, mas a gente tem que estar sempre em comunicação com o nosso paciente que veio nos procurar, tá certo? Nem que seja para dar um bom dia, um olá, chamar pelo nome, perguntar se está bem, e daí fazer nossas atividades, ok? Então, dentro do processo de humanização, nós trabalhamos aí as dimensões bio, psico, sócio-espirituais. A humanização é um compromisso ético, o respeito, a dignidade na vida, na doença e na morte. Garantia dos direitos humanos fundamentais, o exercício pleno da cidadania e a rejeição categórica a toda e qualquer forma de violência. Tá? Então, nós trabalhamos dentro do processo de humanização a questão dos direitos humanos, do respeito à dignidade, a questão ética. Então, nós precisamos ser éticos, o nosso paciente ele também precisa ser ético, né? Porque a questão ética, ela é da pessoa, tá? A gente não precisa só ser ético dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente precisa ser ético nas nossas ações, tá? E o nosso paciente, ele também tem a obrigação interética, tá? É a questão onde muitos profissionais, eles são coagidos dentro do seu ambiente de trabalho. Como coagidos? Pelos próprios pacientes, quando muitas vezes os pacientes chegam lá, né, de forma agressiva, né, querendo realmente desqualificar o profissional, né, vendo aí essa questão de confusões, né, realmente procurando discutir, falando de forma agressiva, e nós profissionais, nós somos protegidos com relação a isso, tá? Nós não precisamos aceitar essas agressões dentro do nosso ambiente de trabalho, ok? Isso é um direito nosso, nós não aceitamos, ok? E tem uma lei que nos acoberta sobre isso. A questão desse ciclo aí, né, desde a vida, na doença e na morte, a gente já falou essa questão aí do ciclo, tá? E trabalhando o quê? A cidadania, certo? Priorizando aí a melhoria dos nossos pacientes. Por isso que a gente trabalha de forma intersetorial. O que é o trabalho intersetorial? É que, para cuidar de um paciente, ou de uma comunidade, ou de uma vila, sítio,
tá? Muitas vezes a gente precisa entrar em contato com outros setores para beneficiar, para muitas vezes promover saúde para aquela comunidade. Mesmo se a gente está lá numa estratégia de saúde, né? Nossa obrigação é trabalhar em prol da nossa população, das pessoas que moram no nosso território, onde nós somos responsáveis. Eu cuido da saúde dessas pessoas através da promoção, da prevenção, da recuperação, né? Eu cuido do ambiente dessas pessoas, onde muitas vezes eu tenho que entrar em contato com o setor de obras, o setor do meio ambiente, porque existe um esgoto que estourou, e daí a gente sabe que aí ocorre a proliferação de insetos, de moscas, né? E daí isso pode trazer uma doença para o meu paciente. Como eu trabalho a promoção e a prevenção, então eu já tenho que ver essa questão ambiental também, certo? Eu tenho uma família que está passando fome, que não tem realmente nada para comer, está realmente necessitada de muitas coisas. Eu entro em contato com a assistência. O que é que a assistência pode fazer por essa família? Né? Então, veja que de forma intersetorial, entrando em contato com outros setores, muitas vezes orientando o nosso paciente a ir buscar outros benefícios que ele tem direito, tá? Eu estou trabalhando em prol do meu paciente, certo? Então, os nossos serviços, eles não ficam apenas, né, eles não ficam limitados à questão só do cuidar da saúde, não, tá? Mas veja que tem outros meios aí que a gente está promovendo e prevenindo, promovendo a saúde e prevenindo doenças, ok? A humanização, ela ampara-se em 4 pilares. Que pilares são esses? A ética, os direitos humanos, a dignidade e o cuidado, tá? A ética, eu vou falar só um pouquinho, porque vocês mais na frente, né, no terceiro semestre, vocês têm uma disciplina de ética, tá? Então, por isso que eu não vou me adentrar muito, ok? Então, a ética, pessoal, é o nosso processo de consciência, tá? Eu posso demonstrar uma atitude ética, tá? No meu ponto de vista, eu fui ética, mas Letícia achou que eu não fui, tá? Mas na minha consciência, eu fiz as minhas ações naquele dia, todas em prol da ética, todas envolvidas na ética, tá? Mesmo Letícia tendo essa opinião aí, que eu fui ética, que eu não fui ética, certo? A minha consciência me diz que foi, tá? Então, a ética é um processo de consciência, é um processo do eu, tá? Onde eu tenho que utilizar dos meus valores, dos meus pensamentos, tá? Para que eu venha a realizar determinada ação. Por isso, quando eu falo em pensamentos, a gente vê e sabe que a ética é um processo reflexivo, tá? Eu não posso agir por impulso, agir sem pensar nas consequências dos meus atos quando eu realizo determinada ação, tá? Quando eu faço essa reflexão e vejo que se eu fizer desta maneira, eu estou sendo correta, eu estou sendo ética, tá? Então, eu ajo dessa maneira, certo? E para mim, porque são os meus valores, porque é a minha consciência, porque são as minhas reflexões, então eu agi de forma ética, tá certo? O outro, ele pode achar que não foi, mas a minha consciência sabe que foi de forma ética, tá? Mais na frente vocês vão ver, né, que na formação da nossa personalidade, isso aí na disciplina de saúde mental, nós temos algumas, né, fases que elas nos fazem dizer que estamos certos e que estamos errados. E a nossa ética, as nossas reflexões,
elas vêm dessa formação, dessa personalidade, né? Que é o que a gente chama de id, de ego e de superego, tá certo? Mas isso aí vocês vão ver bem mais na frente, ok? Então, nós vamos trabalhar aqui nos slides os direitos humanos, a dignidade e o cuidado, tá certo? Mas vocês já saibam que ética é a sua consciência. Se sua consciência lhe diz que você agiu de forma correta, que você agiu em cima dos seus valores, né, que você refletiu antes de fazer essa ação, então você foi ético. E daí nós vamos entrar no outro pilar da humanização, que são os direitos humanos. Um direito humano, por definição, é um direito moral, universal, algo que todos os homens, em toda parte, em todos os tempos, devem ter. Algo do qual ninguém pode ser provido sem uma grave ofensa à justiça. Algo que é devido a todo ser humano simplesmente por ser humano, tá? Então, todos nós temos direitos humanos, ok? Nós já sabemos disso. Mas se a gente quiser comprovar isso, nós temos aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é composta, né, nacionalmente, tá? Universalmente, ela passa aí por vários países, tá? Onde seria um acordo entre esses países de viverem em paz, de viverem respeitando uns aos outros, tá? As pessoas de uns e de outros países. A gente sabe, né, que tem países aí que mesmo fazendo parte, né, da ONU, da declaração, que a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, que realmente trabalha em cima da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente sabendo que tendo sempre países que vivem em guerra, mas quando necessita como é que eu posso dizer, uma negociação entre esses países que vivem em guerra, tá? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é pontuada. E daí, teoricamente, né, a pessoa ou o país é obrigado muitas vezes a recuar, tá certo? Então, vários países trabalham em cima da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E isso deixa claro de que nós, como seres humanos, nós temos direitos, tá? Direito à dignidade, direito à vida, direito à liberdade, direito à expressão, tá bom? E isso, se a gente quiser legalizar, né, mostrar de forma legal, nós temos aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dentro dos direitos humanos, nós temos vários direitos, né? Como eu falei para vocês, a questão da liberdade, da expressão, da crença, da cultura, da religião, tá certo? Da questão de gênero, tá? E daí nós temos que muitas vezes buscar esses nossos direitos, lutar por esses nossos direitos, porque algumas sociedades, algumas políticas públicas, elas querem tolir, elas querem nos privar desses direitos, mas na maioria deles a gente busca a Constituição, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? A Constituição Federal também, ela trabalha em alguns pontos a questão dos direitos humanos. Então, direito à crença. Dentro dos direitos humanos, nós vamos ver aí o direito à crença. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular, tá? Isso quer dizer que nós podemos fazer parte de uma religião,
Nós podemos mudar de religião e ter e ser respeitado por isso. Não é obrigado se a gente nasce, né, cresce numa religião que os nossos pais seguiam, a gente não possa mudar. Nós temos o direito de mudar e a sociedade e as outras pessoas que convivem conosco, elas têm que aceitar. Além de que nós podemos falar de religião, tá? Podemos expressar as nossas opiniões sobre as nossas crenças, sobre as nossas religiões, certo? E praticá-las, tá? É por isso que, às vezes, quando nós temos um paciente internado lá no hospital, e daí, na hora da visita, né, vem as pessoas da sua religião, né, da sua igreja, fazer uma oração, tá? Independente de ser católico ou evangélico. Isso é um direito do paciente, tá? Ter essas visitas, ter a expressão da sua cultura, da sua religião. Assim como também é um direito das pessoas que vieram visitar expressar aí a sua prática religiosa, tá? Então, de maneira nenhuma, nós podemos estar privando o nosso paciente da questão das crenças, da liberdade da sua crença e da sua religião. Dentro também dos direitos humanos, nós vamos falar do direito à cultura e ciência. Todo homem tem um direito particular livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de fruir de seus benefícios, né? Essa questão da cultura e da ciência, né, é um ponto que nós estamos vivenciando hoje, né, através aí da pandemia, tá? A ciência, ela veio nos mostrar que ela age, que ela pode ser rápida, né? Nós temos aí as vacinas, né? Que realmente, em tempo recorde, né, elas foram estudadas, a ciência trouxe para nós, né, como uma medida preventiva, sabendo que nós ainda precisamos usar, né, o álcool gel, a máscara, evitar aglomerações, né, ter os cuidados que nós já tínhamos antes, mas hoje nós temos a vacina aí como proteção. E isso é ciência, tá? E é um direito nosso fazer uso dela, tá? É um direito nosso sermos vacinados, ok? Isso aí trabalhando, né, trazendo aí para nós a questão da pandemia, tá? Logicamente que devido, né, a um processo diferencial que nós estamos vivenciando, essas vacinas, elas estão sendo, elas estão chegando a nós, né, de uma forma fracionada, né? A questão das primeiro veio dos idosos, né, profissionais de saúde, profissionais de educação, comorbidades, agora nós estamos aí em faixas etárias, mas veja que todas as faixas, até onde a ciência conseguiu comprovar a eficácia da vacina, estão sendo vacinados, né? Daqui a um bom tempo, todas as pessoas que quiseram se vacinar, estarão vacinadas, né? E daí veja que a ciência, ela trabalha e é um direito nosso usufruir do que a ciência comprova, né? Já há aí estudos aí de crianças, né, de 5 a 11 anos, né, poderem ser vacinadas. Já estão estudando aí essa faixa etária, né, como um direito dessa faixa etária também a usufruir da ciência, tá? Então veja que os estudos eles estão aí, a ciência está aí para trazer inovações para nós. A gente sabe que a tecnologia ela vem crescendo, os equipamentos, a questão de capacitações de recursos humanos, né? Então, a ciência, ela cresce e nós, como direito, temos que usufruir dessa ciência, tá? Direito à privacidade, tá? O paciente, ele tem que ter direito à sua privacidade, certo? Seja a privacidade com relação ao seu diagnóstico,
seja a privacidade com relação a alguma exposição que ele venha a precisar sofrer, né? Por exemplo, nós vamos fazer o curativo do paciente. O paciente está lá no hospital, está internado, e nós precisamos ir fazer o curativo no paciente. A região do curativo, né, que deve ser feito, o ferimento, ele expõe um pouco, digamos, a região íntima do paciente, tá? Então, a gente não vai chegar lá e expor totalmente o paciente, certo? Primeiro, nós temos que organizar o ambiente para que esse paciente tenha uma privacidade. Então, nós pedimos para os acompanhantes se retirarem. Se os pacientes que estão lá puderem caminhar, a gente também pede esses pacientes para saírem, tá? Usa aquelas proteções, aqueles biombos, e só expõe o paciente naquela região que nós iremos trabalhar, tá? Não vamos expor todo o paciente, ok? Então, nós temos que estar cuidando da privacidade desse paciente. Com relação ao diagnóstico, o diagnóstico do paciente, só quem deve saber é o paciente, é a família e os profissionais que estão cuidando deste paciente, tá? Isso aí é o que a gente chama de sigilo profissional. Só quem vai saber o diagnóstico, o tratamento, tudo que passa na saúde, na doença desse paciente, são os profissionais que estão assistindo, que estão cuidando, ok? Então, se, por exemplo, eu e David, nós trabalhamos no mesmo hospital, só que eu estou num setor onde seu João, né, é esse paciente que eu estou falando, né, precisa de uma exposição para se fazer o curativo, ou seu João tem um diagnóstico, tá, X, e daí, como eu estou cuidando de seu João, eu preciso, é um direito meu como profissional, saber o diagnóstico de seu João, tá? Mas David trabalha em outro setor, então ele não vai cuidar de seu João, porque ele trabalha em outro setor do hospital. Então, ele não precisa saber, mesmo ele como profissional, David como profissional, David não precisa saber o diagnóstico do seu João, porque ele não está cuidando dele, tá certo? Então, a privacidade com relação às informações do paciente devem ser seguidas, tá? Deve-se ter um cuidado, ok? Caso David saiba o diagnóstico do seu João, obtenha informações do seu João, mesmo sem estar cuidando de seu João, isso é quebra de sigilo profissional, isso é crime. Isso vai contra o nosso código de ética. Quando vocês estudarem código de ética, legislação, vocês vão aprender que o sigilo profissional faz parte das nossas obrigatoriedades como profissional, tá certo? Então, a privacidade, ela tem que ser trabalhada, porque é um direito humano do paciente. Está lá no nosso Código de Ética de Enfermagem, está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, está na Constituição Federal, ok? Direito à privacidade. E a privacidade é a limitação do acesso às informações de uma dada pessoa, bem como do acesso à própria pessoa à sua intimidade, tá? Então, é aquilo que nós falamos. As informações de um paciente, só quem vai saber é o paciente, a família e os profissionais que estão cuidando do paciente, tá? A intimidade do paciente, ela tem que ser preservada. Então, nós temos que organizar o ambiente de forma que o paciente não tenha sua intimidade aí, digamos assim, esqueci a palavrinha, que tenha a sua exposta, né, que tenha a sua intimidade aí exposta. É a preservação do anonimato e dos segredos.
é o respeito do direito do indivíduo manter-se afastado ou manter-se só. É o direito que o paciente tem de não ser observado sem sua autorização, tá? Então, mesmo a gente chegando lá, né, e indo fazer o curativo em seu João, nós temos que chegar lá e explicar, ó, seu João, nós estamos aqui, primeiro a gente se identifica como profissional. Bom dia, seu João. Eu sou Clélia, sou enfermeira, e eu vim aqui hoje fazer o curativo do senhor, tá? Tranquilo, posso fazer, e daí seu João vai falar que pode fazer, né? E daí a autorização com relação aos procedimentos também tem que vir do paciente, tá? Tem autorizações que a gente pode fazer aí de forma verbal, como essa aí do curativo, mas tem procedimentos invasivos que o paciente ele tem que autorizar e escrever, né, e assinar que está permitindo aquele procedimento, tá? Isso aí é o nosso respaldo legal, ok? Então, dentro do processo de humanização, eu não vou só chegar lá e fazer o curativo de seu João sem explicar nada para ele, tá? Eu chego lá, me identifico, explico o que é que eu vou fazer. Ó, seu João, vai ser rápido, nós vamos tirar o curativo do senhor, vamos fazer uma limpeza, vamos colocar um curativo novo, tá? Para que o senhor melhore cada vez mais, para que a pele se revitalize, né? Para que o senhor saia mais rápido daqui do hospital. Temos que conversar e informar os procedimentos para o paciente da maneira que ele entenda, certo? Também dentro do processo de humanização, dos direitos humanos e direito à privacidade, a vida privada se refere ao espaço e aos objetos, assim como às condutas que cada pessoa necessita e deseja manter afastados de olhos e ouvidos estranhos. Trata-se do núcleo da vida da pessoa que ela não aceita compartilhar com ninguém, tá? Aí eu chamo a atenção de vocês, pessoal, para a questão do prontuário. O prontuário, ele é do paciente, né? Antes, inclusive quando a gente for ver a história dos hospitais, vocês irão ver, né, que antes o prontuário era médico, tá? Onde só quem fazia suas anotações era o médico. Hoje, o prontuário ele é do paciente e é direito desse paciente ver o seu prontuário, é direito do seu paciente, muitas vezes, não permitir que determinado familiar tenha acesso ao seu prontuário, tá? E, por exemplo, se, né, seu João tem uma sobrinha que é médica, mas ela não trabalha no hospital, tá? Ela trabalha em outra cidade, em outra instituição. Mas digamos que seu João quer que essa sobrinha dele, né, obtenha informações sobre ele, venha ajudar aí nesse processo de cuidados, tá? De assistência. Então, seu João, ele vai liberar para que essa profissional, né, que é sua sobrinha, venha e tenha acesso ao seu prontuário, tá? Ele se sente mais seguro dessa maneira, ok? Daí, nós iremos informar a instituição, né? Seu João vai conversar com a gestão, tá? Vai assinar o termo permitindo que outro profissional que não é da instituição venha a ter acesso às informações sobre o seu estado de saúde doença, tá certo? Então, veja que precisa de uma parte burocrática, né, para que essa pessoa tenha acesso a essas informações, ok? Mas veja que antes dessa parte burocrática, o paciente que fez esse pedido. E como o prontuário é do paciente, ele pode estar fazendo essa exigência, tá? É um direito dele, é um direito humano dele, ok?
Ainda de direito à privacidade, constituem-se aspectos da vida privada, dentre outras, as atitudes íntimas do indivíduo, as condutas que este tem naturalmente em sua intimidade, sua vida afetiva e sexual, os defeitos físicos, os morais, que mantém reservados e outros aspectos privados de natureza semelhante, tá? Muitas vezes, pessoal, nós vamos cuidar de uma pessoa que ela tem, que ela cometeu, né, ações não éticas ou amorais, tá? Isso vem de contra os nossos valores pessoais, mas nós não podemos deixar de assistir esse paciente ou estar informando as outras pessoas que esse paciente cometeu tal atrocidade, tá? Quando a gente faz isso, a gente está indo contra o direito privado do paciente e contra os direitos humanos, ok? Então, se, por exemplo, chega no hospital, né, um presidiário que violentou várias crianças e matou, tá? Ele está precisando de assistência. Nós estamos lá para prestar assistência. E daí mesmo lá no nosso íntimo, né, a gente detestando esta pessoa, né, por ele ter feito isso, né, por ele ser amoral, por ele ser sem ética, por ele ser uma pessoa sem valores, mas nós precisamos assistir esse paciente, nós precisamos cuidar desse paciente. Se é um curativo, se é uma medicação, se é um procedimento, isso deve ser feito, tá certo? Nós estamos lá e chega uma mulher que praticou um aborto, né, nessas clínicas clandestinas aí. Então, ela chega lá com um processo hemorrágico. Mesmo a gente indo contra essa questão do aborto, né, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, isso vai de cada um, né, das reflexões éticas de cada um, mas digamos que eu seja contra. Mesmo assim, eu tenho que prestar assistência a esse paciente, a essa paciente, tá certo? E, pessoal, nós não podemos estar informando a outros profissionais que não cuidam desse paciente, que ele matou várias crianças, violentou e matou, não. A privacidade dele deve ser mantida, as informações com relação à vida dele devem ser mantidas, tá certo? Isso faz parte aí dos direitos humanos.